Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sábado dedicado ao Senhor. Você sabe, não é? Para vivermos o amanhã, nós temos que viver hoje, né? Não dá para dar salto, né? Tem aquela frase tão popular: a natureza não dá salto, não é? Então nós não conseguiremos viver o amanhã se não vivermos o hoje. Então hoje tem que ser o melhor dia da nossa vida. Tem que ser o melhor. Precisamos viver hoje, com toda a potencialidade de nós. Temos que dar o tudo nosso. Por isso que é importante, quando você se compromete em alguma coisa, você fazer o seu melhor. Porque você não está fazendo para os outros, você está fazendo para si mesmo. Mesmo que os outros vão se beneficiar do teu trabalho, das suas ações. Mas toda a ação que você faz, ela retorna para você, ela retorna para a origem. Por isso, o seu amanhã depende do agora. Esse é o tema do programa de hoje. Esse é o tema do programa Madrugada com Deus, do dia sábado, de agora, de hoje. Então, para que esse dia seja repleto de muitas conquistas, vamos dar o nosso melhor hoje? Vamos lá? Vamos dar o nosso melhor? Então vamos começar da forma sempre correta, que é uma prece. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir Dom Carlos Ramires, que ele vai falar sobre esse assunto. Mude o seu destino. O seu amanhã depende do agora. Lembre disso. Agora é o momento mais importante, pois o minuto seguinte depende desse agora. Então, Senhor, vamos aqui nos reunir em Seu nome, ou melhor, já estamos reunidos em Seu nome e pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria para usufruir bem do agora, desse instante que o Senhor nos concede viver. Estamos no começo do sábado, um dia dedicado ao Senhor. Então, Senhor, neste dia queremos fazer o melhor, queremos contribuir da melhor forma com todas as pessoas com quem nós vamos hoje lidar. E para que isto aconteça, purificamos a nossa alma, o nosso pensamento e o nosso coração, realizando a prece. Essa prece tão verdadeira, tão sincera, que fala com clareza o que cada um de nós precisamos, que foi trazida por Francisco de Assis, a prece do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Eu quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vês senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que somente de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom, mas tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom,
Se queremos que amanhã seja um dia maravilhoso, vamos transformar esse dia de hoje nessa maravilha, não é mesmo? Não é mesmo? Vamos sorrir, vamos ser felizes, vamos ajudar o próximo, vamos agradecer pelo ar, pelo sol, pela vida, pela oportunidade de viver, não é mesmo? Olha só, preste atenção nas palavras então de Dom Carlos Ramires. Daqui a pouquinho nós voltamos. Graças a Deus. Tenha sempre a certeza de quem lhe dá o caminho é Deus. Quem lhe dá a cura é Deus. Quem renova a sua vida é Deus. Para você encontrar Deus, tu tem que cuidar do teu coração. Tem que cuidar da sua cabeça. Para você entender o que é Deus. Para que você não sofra, se revolte com aqueles que se dizem representar Deus no seu mundo. Aqueles que vivem o amor sabem o que é Deus. Aqueles que não sabem amar, não sabem o que é Deus. Não sabem o que é fé. Não sabem guiar as suas vidas. Não cuidam da personalidade que têm. Para você desenvolver a sua vida, você tem que carregar isso contigo e desenvolver isso em você, dentro do que o Cristo ensinou, para cada um poder fazer. Para que você não lamente as falhas, as perdas, e comece a buscar o novo. Um caminho novo, um jeito novo de ser, dentro da personalidade que está em você. Você sabe que a sua personalidade molda a sua vida. Você sabe que as suas atitudes criam o seu futuro. Só quem pode mudar a sua vida é você. Nós podemos apenas dar-lhes condições para que vocês fiquem bem. Nós podemos curar doenças, porque Deus ajuda. Nós podemos afastar os males? Podemos. Podemos criar condições para cada um se desenvolver? Sim. Nós não podemos caminhar por ninguém. Não podemos obrigar ninguém a fazer nada. O que você tem consciência em buscar, você tem que aprender a ter consciência em ser. É o seu cuidado íntimo que vai mudar a sua vida. A prosperidade está em você, não nas coisas. A riqueza está em você. Quando você aprende a cuidar da sua vida, apenas da sua vida, e começa a projetar um futuro planejado, a sua vida dá certo. Mas se você age de qualquer jeito e procura sempre viver as facilidades que o mundo oferece, você está sempre no mais ou menos ou pior de tudo aquilo que você sonha em ter. Então muita gente se revolta e descrê de Deus, como se Deus tivesse uma vontade própria e gostasse mais ou menos desse ou daquele. Deus é amor. O amor é proporcional àquilo que você aceita, aquilo que você desenvolve por você. E quanto mais você trabalhar esse amor em você, melhor a vida vai se desenvolver. Mas se você não concebe esse amor nas palavras e nas atitudes, a sua própria vibração é que vai tirar a felicidade de você. Cada um tem a oportunidade de demonstrar o que é diante da vida que cada um tem. Se você não faz um esforço para corrigir no que errou,
o erro continuará. Mesmo com a sua revolta, o erro continuará. A hora que você perceber que não é justificando os erros, mas remoldando a tua vida, você começa a mudar toda uma trajetória infeliz que você trouxe até aqui. Lembre-se de uma coisa: assim como o sol brilha para todos, a mesma coisa o amor de Deus age para todos. Mas quantos percebem a luz do sol em suas vidas e a importância dele no seu viver? E quantas vezes você se lembra de Deus e de tudo que Ele tem e pode te oferecer quando você está desenvolvendo a sua vida? A sorte ela é criada pelo uso consciente da inteligência, equilibrado pelo amor. Aqui nós trabalhamos com a fé e com a materialização das coisas para ajudar cada um a se encontrar. É o que nós fazemos, é o que nós somos, é o que nós vivemos. Portanto, tudo que você fizer, você estará fazendo por você. Tudo que você deixar de fazer, deixará de fazer por você. Tudo que fizer mal feito, será mal feito por você. Tudo que fizer com amor, a colheita é sua. Tudo que fizer com fé e verdade, o retorno é seu. Aprenda a não lamentar as perdas. Não lamente as perdas. É o tempo que passa. O seu tempo é só o agora. O que você viveu há 5 minutos já foi e não volta. Quanto mais você reclama e quanto mais você lamenta, o tempo está passando e você está perdendo esse precioso artifício para você mudar a sua vida. Nós podemos ajudá-los. Mas às vezes até para nós torna-se difícil por causa da própria receptividade das pessoas que querem ajuda. Às vezes nós pedimos apenas que façam uma prece. A pressa é tanta que não tem tempo de fazer uma prece. E pasmem, tem muitos aqui dentro que não sabem fazer uma prece. Não sabem como se conecta com outro plano. Para alguns estão apenas vendo o médium falar, não conseguem sentir o espírito. Então começa a criar a confusão por aquilo que é, não por aquilo que deveria entender o que fazem dentro de uma casa espiritual. Então é preciso começar a tomar conta da consciência e fazer esse exame de consciência para que você não continue a tomar decisões erradas. O que nós pedimos para vocês fazerem não é para nós. Nunca foi. Nunca pedimos nada para nós. É só para você. Dentro de sua trajetória, nós conseguimos ver o seu estágio. O que você consegue fazer? O que você sonha? O que você fez? O que ensinamos cada um a recomeçar. Não do erro, mas do acerto daqui para frente. Então, molde o seu destino, molde a sua vida. O seu amanhã depende do agora. O ano que vem depende do agora. Não terá ano que vem se você não cuidar de você agora.
Não terá um trabalho melhor se você não melhorar agora. Não acertará o relacionamento se você não mudar agora. Para de pensar que você tem razão em tudo. Para de pensar que você fez tudo certo. Que quem faz tudo certo vive. E vive bem, vive em paz. Não tem cobranças, não tem tormentas. Quando muita gente começa a reclamar de você, presta atenção que tem algo errado em você. Não nos outros que te veem. Então não é implicância. É você. Experimente mudar. Senão a dor é maior. Nós ensinamos o caminho. Ajudamos a caminhar. A escolha é sua. Deus bendiga. Molde o seu destino, diz o nosso amigo, não é? Precisamos moldar o nosso amanhã agindo hoje, não é? Cada minuto seguinte depende do minuto atual. Então façamos o melhor agora e amanhã teremos o melhor da vida. É uma lei, é um ciclo natural. Natural. Se eu quero um sorriso, eu dou um sorriso. Se eu quero o bem, eu faço o bem. Se eu quero a riqueza, eu proporciono riqueza e assim por diante. A lei perfeita de Deus para beneficiar a todos nós, os seus filhos, não é mesmo? Então, gente, não adianta ficarmos reclamando daquilo que estamos vivendo. Por quê? Porque o que estamos vivendo hoje é a colheita daquilo que plantamos ontem. Então, queremos o amanhã melhor, plantemos o melhor hoje, não é? Então, o melhor é que aprendamos. Então, falando em aprendizado, preste atenção na leitura dos 4 evangelhos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 56. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 15, versículos 38 a 41. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 45 e 47 a 49. Fenômenos ocorridos no momento da morte de Jesus. Escurecendo-se o sol, rasgou-se pelo meio de alto a baixo o véu do santuário, e a terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram os túmulos, e muitos corpos de santos já falecidos ressurgiram, e saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o tremor de terra e o que se passava, tiveram medo e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. E toda a multidão que se reunira para presenciar este espetáculo, vendo o que acontecera, retirava-se, batendo nos peitos. Lá também se achavam algumas mulheres que desde a Galileia acompanhavam Jesus. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, Salomé e a mãe dos filhos de Zebedeu. Número 304. Não conseguireis abrir os olhos aos que teimam em conservá-los fechados. Não conseguireis que admitam os fatos espirituais os que negam toda a influência ultramundana.
Os fenômenos concernentes à aparente morte de Jesus foram devidos à ação dos espíritos que o cercavam em número para vós incalculável. Era preciso que aquelas massas ignorantes e grosseiras fossem tomadas de espanto. Era preciso fossem tocados os sentidos materiais daquelas gentes totalmente materializadas, e com efeito, o tremor de terra parcial provocado por uma combinação de fluidos e o vapor que por instantes obscureceu a luz do dia fizeram mais do que os milagres que por bondade e caridade Jesus operara durante 3 anos. O obscurecimento do sol, as trevas que cobriram a terra foram obtidos pela reunião e combinação de fluidos opacos, sob a ação dos espíritos prepostos à produção do fenômeno. O tremor de terra, apenas parcial, se deu na região do planeta onde se encontravam os judeus, que com seu ódio e seus sarcasmos haviam perseguido a Jesus, e se fez sentir no templo onde os sacerdotes e os judeus mais eminentes se tinham reunido após o suplício. Foi um fato puramente espiritual, devido à ação de espíritos prepostos, mediante simples combinação de fluidos próprios para produzirem abalos. Os tremores de terra, que na ordem material das coisas são crises planetárias que ocorrem na execução da obra de transformação progressiva do globo terráqueo, se originam de abalos vulcânicos mais ou menos violentos, conforme o propulsor está mais ou menos afastado, mais ou menos profundamente enterrado. Os abalos, porém, que se fizeram sentir no momento em que Jesus expirava, não resultaram de causas diversas das que produzem a sacudidura de um móvel ou de um aposento, provocando o deslocamento das peças do mobiliário que nele existam. A ação ali foi mais forte, mas os agentes eram os mesmos. As pedras se fenderam, dizem os evangelistas. Este fenômeno foi igualmente um efeito físico resultante das mesmas causas, obtido pelos mesmos meios e pelos mesmos agentes que produziram o terremoto parcial. E o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Este outro efeito físico, devido, como os demais fenômenos, à ação oculta, direta, dos Espíritos do Senhor, se verificou ao mesmo tempo que o abalo sentido naquela parte da superfície da terra onde estava o templo. Não digam os incrédulos que os Espíritos do Senhor, prepostos à realização de tais fenômenos, se serviam de meios indignos de seus caracteres e de sua elevação, que faziam embustes. Responderemos de antemão a esses críticos que negam ou censuram o que não compreendem. O Senhor pôs nas mãos de seus agentes os meios necessários à direção dos mundos, à conversão dos homens, e esses meios são empregados de acordo com as circunstâncias e as necessidades da época. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que neles dormiam o sono da morte ressuscitaram, e saindo de seus túmulos, vieram à cidade santa e apareceram a muitas pessoas. A narração evangélica, feita sob a influência mediúnica, reproduziu, como cumpria que sucedesse, a apreciação humana, dando caráter de milagroso a um fato que não passara de simples manifestação espiritual, de uma aparição
apenas visível de espíritos e rodeando-o das circunstâncias maravilhosas que lhe atribuíram a ignorância e os preconceitos dos homens da época, incapazes de compreenderem e explicarem o aludido fato e crentes numa ressurreição corporal por efeito da volta do espírito ao cadáver, retomado à sua decomposição ou reconstituído com o pó. Dessa ignorância e desses preconceitos partilhavam, no tocante à ressurreição, os apóstolos e os evangelistas na condição de encarnados. Os espíritos que se manifestaram tomaram de empréstimo aspectos facilmente reconhecíveis e, portanto, mais de molde a impressionar os homens. Dizemos, tomaram de empréstimo porque não foram espíritos elevados os que agiram em tais manifestações, e sim espíritos prepostos a aquele efeito, espíritos bons, mas de ordem relativamente inferior. Os espíritos elevados, cujos aspectos os espíritos prepostos tomaram, espíritos aqueles que na linguagem material apropriada aos tempos e às necessidades da época se designaram por corpos de santos, eram os profetas e os que, por uma existência austera e reta, se haviam imposto à admiração pública. Essa parte da narrativa evangélica, despojado da letra o espírito, se reduz em espírito e verdade a isto. Espíritos se tornaram visíveis aos homens. Foram vistos por muitas pessoas, isto é, pelas que inconscientemente possuíam a faculdade mediúnica da vidência. O centurião e os que com ele estavam guardando a Jesus, testemunhas que foram do terremoto e dos outros fenômenos que sob suas vistas se produziram no momento em que o Cristo soltou um grande brado, se viram presas de extremo pavor. Elevando então o pensamento a Deus, cuja cólera se manifestava segundo o modo de ver deles contra a iniquidade do suplício, exclamaram: na verdade, este homem era justo, ele era verdadeiramente Filho de Deus. Estas duas expressões, justo e Filho de Deus, correspondiam a um mesmo pensamento. A segunda ainda não era considerada do ponto de vista da descendência que mais tarde, sob o reinado da letra, deu origem ao dogma humano da divindade do Cristo como corolário das interpretações dos homens. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Paulo de Moraes, por essa leitura tão bem feita, que vem enriquecendo muito a todos nós, não é? Tendo uma visão mais ampla de todos os ensinamentos de Jesus. É uma riqueza, é uma riqueza. Olha, eu desejo a você um sábado dedicado ao Senhor. Então, cada situação, lembre de Cristo. Lembre o que há de Jesus nos atos que você tomará com cada pessoa com qual você vai lidar, tá bom? Salve Jesus, salve nossa mãe, Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.